pessoal, bom dia! Hoje um pouquinho diferente por aqui, né? Porque geralmente nós nos encontramos nas quartas-feiras, mas amanhã, feriado do Dia da Consciência Negra, então antecipamos um pouquinho o programa e estamos ao vivo. Excepcionalmente na terça-feira, né, Rosana Costenaro, para falarmos de saúde e bem-estar por aqui. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Camila, bom dia a todos, exatamente. Mais um dia para a gente falar agora sobre exames e sobre a importância da gente conseguir diagnosticar doenças, né, fazer aqueles exames também frequentes, regulares, todos os anos, para ver se a saúde tá tudo ok. Por isso a gente tem um convidado especial hoje, Camila. Pois é, um pouquinho diferente também o assunto, né, porque geralmente a gente fala sobre prevenção, tratamento, não deixa de ser um tratamento, né? O que nós vamos falar hoje faz parte do tratamento, mas falar um pouquinho também em investimento, em tecnologia, o que Marau tem hoje, que há bem pouco tempo atrás não tinha, né? Dr. André Freitag conosco, médico radiologista e também sócio proprietário do Centro de Diagnóstico, que é nosso parceiro aqui do Saúde e Bem-Estar Podcast. Bem-vindo, bom dia. Obrigado e bom dia a todos. Eu estava falando agora, antes de vir para cá, que há bem pouco tempo, né, doutor André, aqui em Marau nós tínhamos exame de sangue, coleta de sangue, e olha lá, porque ainda tinha que ir para fora, esperar o resultado, e hoje nós temos aí equipamentos de última geração, coisa boa, né? Sim, o Centro Diagnóstico hoje está com a gama de exames e de equipamentos assim bem robusta, assim, eu digo, e com equipamentos de primeira linha aí, tá? Isso desde o início da nossa formação aí da clínica, a gente sempre veio procurando nos aprimorar, nos equipar, né? Sempre ter equipamentos de qualidade e que pudessem fornecer diagnósticos de qualidade para a população. Precisos, né? É isso. Agora, doutor, o que a gente tem disponível hoje no CD de exames? Vamos dar alguns exemplos aqui. Sim, o CD tem uma gama de exames assim bem ampla, né? A gente faz diversos exames na área da imagem, né? A ressonância magnética, que é o nosso exame, assim, é o nosso queridinho do momento aí, que a gente adquiriu recentemente. A gente já tinha ressonância, mas agora tem um equipamento novo, bem moderno. A gente tem tomografia, tem ultrassonografia, tem, na parte da ultrassonografia, tem a ecocardiografia, tá? A colonoscopia, endoscopia, avaliando a parte digestiva. Tem também exames na área da cardiologia, tem o eletrocardiograma, tem o teste de esforço, tem lá junto com o CD tem a equipe da cardiologia que também faz esses exames, né? Tem eletroneuromiografia, que é para estudo de nervos periféricos, né? Pessoas que têm acometimento de coluna, às vezes, né, um formigamento no braço, uma hérnia, pode ser cervical ou lombar, é feito esse exame para avaliar como é que está o comprometimento dos nervos periféricos, né? Tem eletroencefalograma, tem que mais aí? Olha, tem muitos exames, né? Tem junto com o CD ali também, a gente tem exames de laboratório, né? Tem laboratórios que são parceiros nossos que trabalham lá e que fazem esses exames ainda. Então, oftalmologia tem também? Como? Oftalmologia. Oftalmo, desculpa, também tem oftalmo lá dentro, faz seus exames específicos, tem otorrino, né? Que é o nosso querido aí da cidade, o Eric, né? A parte da oftalmo daí já é um colega que vem de Passo Fundo, o Pedroso, né? Então, acho que a gente está bem servido lá nessa área de diagnóstico. Já se faz alguma intervenção oftalmológica no CD hoje? No CD não. No CD não, daí seria no São Lucas. No São Lucas, né? Eles não fazendo. A radiologia, quando eu lhe apresentei médico radiologista, a radiologia engloba tudo isso? Não, a radiologia engloba mais os exames de diagnóstico só por imagem, tá? Daí que é principalmente ressonância, tomografia, mamografia, ultrassom, a densitometria também esqueci de falar que a gente tem, né? Densitometria então, óssea, né? Ainda, além desses exames de imagem, podem ser feitos exames de diagnóstico mais invasivo, como biópsias, né? A gente faz algumas lá, a gente faz biópsia de tireoide, faz biópsia de próstata, biópsia de mama, né? Então,
Acho que é bem completo. Você sabe, Camila, que eu estava pensando assim, o doutor André faz muito laudo, né? Especialmente de exames. É difícil tu não ter feito laudo para pelo menos metade de Marau, não é mesmo, doutor? É precursor, não foi o primeiro médico radiologista aqui de Marau. Acho que eu fiz o exame de muita gente aí. Eu comecei a trabalhar em Marau em 2003. Aí, foi o primeiro. Comecei a trabalhar no Hospital Providência. E a área da radiologia em Marau era bem restrita ainda, né? Só se fazia raio-x e era feito ultrassom na cidade por alguns médicos que faziam, mas assim de maneira independente. O Dr. Jair Mesomo fazia, o Dr. Bergonce fazia, o Dr. Leandro Bortolom acho que já fazia também no consultório dele, o Dr. Bordim fazia também, né? E acho que também tinha ultrassom lá no hospital, no Cristo Redentor. Logo que eu cheguei, vi a necessidade de se fazer uma clínica mais voltada para o diagnóstico, e aí comecei a amadurecer essa ideia daí dentro do Hospital Providência, e em 2005 a gente abriu o CD, o Centro Diagnóstico, né? No início era eu, o Dr. Jair Mesomo e o Dr. Leandro Colucci, o Dr. Leandro não, o sócio do hospital, o proprietário lá do Providência, que era o Leandro Colucci. A gente montou essa clínica e aí logo um pouquinho depois, assim, 2, 3 anos depois, houve o fechamento do Hospital Providência, né? E houve uma integração de um grupo novo para formar o novo CD, né? Aí teve a chegada do Dr. Robson, que é meu sócio hoje, né? Robson, Dr. Paulo Mosqueta e Dr. Raul, que a gente fez uma fusão aí, comprou a clínica lá, o Hospital Providência acabou fechando e a gente ficou com a clínica, né? E também logo em seguida também a gente fez uma parceria com a Cosma, que ficou conosco há alguns anos, né? Lembro. A Cosma ficou com a gente há alguns anos e depois a gente acabou se separando deles, né? Você, o Dr. André e o Dr. Robson, né? Já fizeram os laudos aí, exames em praticamente metade de Marau. E a gente não fala da região, né? Porque a região também vem a Marau. Isso me chama muita atenção. Marau se tornou um polo de diagnóstico também. Sim, Marau hoje é um centro de medicina em si, né? Vamos dizer, não só de média complexidade, daria para dizer, eu acho, né? Eu acho que Marau, assim, com os 2 hospitais aí que a gente tem, ela acaba atendendo bem a região na questão na área da medicina, não só do diagnóstico, né? Mas, e também falando na questão dos exames aí, o Dr. Paulo também, né? É uma área um pouquinho mais restrita, né? Porque ela faz mais direcionada para a parte do aparelho digestivo, né? Com endoscopia e colonoscopia, mas também sempre foi ele que fez os exames aí também. Uma boa parte da população acabou passando ali com ele, né? Mas todos esses exames, né, doutor André, no fim das contas, eles não são exames simples, me parece. Todos eles exigem alguma preparação. Nós falávamos antes do contraste, que a Rosana disse que vai chegar nesse assunto também. São exames que, por vezes, a gente precisa ficar parece numa espécie de túnel, sei lá. Tudo, não é nada, não é uma coleta de sangue, né? São exames complexos, acho que dá para dizer assim, né? Sim, cada exame tem uma preparação específica, né? Para que você possa fazer o exame da melhor maneira possível, né? Então, assim, a coisa mais básica para os exames de diagnóstico é o jejum. Isso é uma coisa bem simples, né? É uma sacanagem, né, doutor? Tem que deixar a gente 12 horas sem comer. Porque você vai lá, vai ser examinado, então você não deve ir cheio de alimento, com o intestino cheio de alimento, né? Então você tem que ir em jejum, né? Para que você possa ser melhor examinado. É a mesma coisa como se fosse examinar uma casa ou um carro. Você tem que limpar o carro, vai lá limpa, né? Tirar a sujeira de dentro, ou vai tirar a cadeirinha das crianças, né? Tem que, porque
para que Sim. o exame possa ser bem feito. Então, o jejum quase sempre ele é o primeiro item de todos os exames, né? E o jejum também é muito importante para a questão do uso do contraste. Quase todos os contrastes, eles acabam causando uma certa reação, que é náusea ou um vômito, né? Pode acontecer. Era essa a tua dúvida? Então você tem que estar em jejum para que você não vomite, ou para que você diminua o efeito de náusea. A pessoa que vai em jejum normalmente não tem essa reação adversa, mas se a pessoa for de estômago cheio, pode acabar vomitando, né? Então, O exame de contraste, para que ele é usado? Por que tem que aplicar um contraste? o contraste ele é usado para pintar a pessoa por dentro, né? Ele faz quando você faz um exame de imagem, principalmente na tomografia ou na ressonância, os órgãos e as estruturas do corpo humano, eles aparecem assim, quase todos com uma tonalidade muito parecida, né? Como se fosse tudo um cinza, assim, né? Não tem muita diferenciação. E o contraste vai fazer justamente isso, contraste, vai dar contraste nas estruturas. Então consegue visualizar melhor os órgãos. Algumas estruturas passa mais sangue, outra passa menos sangue, então você vai ter mais contraste ou menos. Algumas estruturas o sangue passa antes, outras passa depois, e aí então é feita uma análise em cima dessa diferenciação aí de cores que vai aparecer lá depois que é injetado o contraste. Mas aí o que se pode identificar a partir desse contraste? Além das estruturas anatômicas normais, por exemplo, como você vê uma artéria, uma veia, o fígado que colore muito, o coração, o baço, você também vai poder identificar doenças, né? Tumores, por exemplo, ou uma área de infecção, eles vão brilhar mais, eles vão realçar mais, porque ali tem um processo inflamatório envolvido, vai ter mais circulação, né? Vai ter mais contraste passando ali, e aquilo vai chamar a atenção do exame, vai realçar do restante do órgão. Por que o fígado colore mais? Poroso? Porque recebe muito sangue, né? Ele é como uma esponja, né? Ele recebe muito sangue, então ele... Você sabe que muita gente, eu já ouvi relatos até, o pessoal pode participar, inclusive, da nossa live, a gente relembra, né? Manda aí suas dúvidas, diz um oi pra gente, que daqui a pouquinho a gente manda um alô também pro pessoal que está acompanhando a gente na live. Agora, doutora, sobre o contraste, tem gente que tem receio de fazer contraste, porque, já ouviram falar que deu uma reação alérgica ou outras situações. Conta pra gente um pouquinho sobre essas reações adversas que podem acontecer, os cuidados que tem que ter na aplicação desse exame com o contraste. Sim, o contraste não é de todo inócuo, né? Como eu falei de uma reação que é simples e bem tolerável, por exemplo, enjoo e náusea, né? Mas comum. Isso, né? Pode ter calor no corpo, né? Mas assim, você pode ter uma coisa que seria um pouco mais complicada, um pouquinho mais grave, que é uma reação alérgica. Como qualquer medicamento ou substância que você bota para dentro do teu corpo, pode ser até comendo, né? Você pode ter o teu corpo pode identificar aquilo como nocivo e causar uma reação alérgica. Antes da realização do exame com contraste, o técnico em enfermagem, a enfermeira que está lá, ela sempre faz uma anamnese do paciente para saber se ele tem um maior ou menor risco de ter alergia. Um histórico, assim. Muitas perguntas, colhe né? uma história, né? Então, uma pessoa que tem alergia por qualquer substância ou medicamento, ou alergia, qualquer coisa, picada de abelha, o que for, essa pessoa tem uma chance maior de ter alergia ao contraste, né? Então, nessas pessoas, a gente toma precauções. Vai, primeiro de tudo, saber se o contraste é necessário, tá? Existem alguns exames que podem ser feitos sem contraste. Se a pessoa tem uma história de alergia e o exame dela pode ser feito sem contraste, a gente evita, nem tenta fazer. Não, mas é necessário que se faça contraste. Ela está tentando pesquisar um tumor, alguma coisa assim, ou um aneurisma que precisa que o contraste pinte ele lá dentro. Então, assim, a gente vai fazer um preparo especial para essa pessoa, usa medicação que vai reduzir a chance de contraste ou amenizar a reação, né? Para depois fazer o contraste. Ou
Em casos assim mais graves, tem pessoas que têm uma forte história alérgica. Então a gente sabe assim que mesmo fazendo uma preparação, ela ainda pode ter, mas ela tem necessidade de fazer o contraste. Aí se contrata uma equipe, normalmente a equipe de anestesista, né, que acompanha a paciente para fazer uma indução ali, esteja preparado para até fazer uma intubação na pessoa se ela ter um choque anafilático. Mas aí se torna bem oneroso, né? Por óbvio. Mas se for necessário, né? É uma coisa que faz. Mas assim, em cada quantos? Passa meses ali sem fazer isso, sabe? São bem poucos específico. os casos que são feitos isso, né? Só muito voltando... poucos os casos que têm reação também, assim, sabe? Mais sérias, assim. Sim, né? baixíssimo. Voltando um pouquinho na questão dos alimentos aqui, que o pessoal está me questionando. Porque, por exemplo, assim, para fazer um exame no estômago, enfim, mas se é um exame do coração, também precisa... Fazer jejum? Alguns exames precisa, porque você pode precisar... tem exames do coração que é feito medicação, né? Exemplo, medicação, um exame de ecocardio com estresse farmacológico. Você tem que fazer jejum para fazer aquela medicação, tá? Alguns, na maioria não precisa, tá? Assim Ultrassom em geral, não o do coração, abdominal, você precisa de jejum. Tá. Assim como também tem casos de exames que tu tem que tomar muita água, né? Tu chega lá para fazer exame e eles te dizem, olha, tu vai lá, toma vários copinhos de água porque eu preciso dessa bexiga cheia. E tem outros que são bem piores, o que tem que tomar antes. A água Calma lá, já vamos chegar lá. A água entra mesmo na mesma questão do jejum, assim, a água ajuda por exemplo, assim, no intestino, ela entra no intestino, ela acaba, assim, vamos dizer assim, separando as estruturas. Na tomografia também, você toma água, ela acaba separando as alças do intestino, porque elas estão cheias de líquido, né? E você consegue estudá-las melhor. O aparelho urinário, rins e bexiga, você só consegue estudar eles se tiverem cheios, né? Bexiga cheia. Então, toma-se água, o principal motivo é para que a bexiga esteja cheia. Né? E muita água é uma recomendação que acaba acontecendo assim, porque seria só tomar água e a bexiga cheia. Só que muita gente não toma água. Exato. Ou são assim, o que é muito comum, pessoas que vivem desidratadas. Então a pessoa chega lá, toma 5, 6 copos d'água, toma 2 litros d'água e não enche a bexiga, porque estava faltando no corpo, né? Acho que eu sou uma delas, vou tomar uma. Doutor, qualquer coisa tem água aí também, esqueci de dizer. Então, assim, normalmente crianças, pessoas magras, é bem mais fácil de hidratar. Você chega lá, toma 2, 3 copos d'água, tá... Não aguenta mais. Já tá cheio. E falando em crianças, por exemplo, como é que faz esses exames em crianças? Porque nós falávamos antes, tem alguns que a pessoa precisa ficar imóvel, né? Como é que é? É um desafio, né? O exame diagnóstico pediátrico, claro, isso sempre vai depender do problema em questão, né? E aí o pediatra, com a sua avaliação, vai indicar o que fazer, mas o exame, assim, o carro-chefe da pediatria é o ultrassom. Tá? Porque é um método inócuo, fácil de fazer, dá para fazer mesmo com a criança pulando ali, às vezes tem que fazer amarra, tem que segurar. Às vezes uma criança pequena, você precisa examinar o abdômen, tem que ficar pai e mãe segurando, né? E aí é uma briga. O médico segurando um pouquinho, segurando o aparelho, tentando fazer o exame, né? Mas, no geral, as crianças, elas colaboram e fazem bem o exame. Né? Dependendo ali de 3, 5 anos, a criança já começa a entender um pouquinho. Daí, eu acho muito importante porque quem faz o exame em criança tem um trato diferente. Já sabe como é que tem que abordar, né? Quando eu levo minha filha, por exemplo, eu vejo que eles já dizem assim, de uma maneira mais lúdica. Tipo, é como se você assoprasse o balão agora, faz assim, né? Então, tudo ludicamente para que a criança possa se envolver. É só uma fotinho, né? Não é o raio-x, é uma fotinho. Normalmente depois de 5 anos, assim, já vira brincadeira. Lá eles gostam de fazer o exame, olham, acompanham na tela. Tem muita criança que já entende, já pergunta o que é isso aqui, quer saber dos órgãos, né? Então, Agora que a Rosana falou em fotinho,
Eu lembro a minha fotinho na barriga da minha mãe, até hoje eu não sei como o médico sabia que aquilo era uma criança. E hoje nós temos uma fotografia praticamente, né, do bebê enquanto a gestação, né, está em andamento. Desses casos, assim, o que mais mudou assim a ponto de nós nos surpreendermos, né? Sei lá, em todos os raio-x, ultrassom. Olha, assim, o raio-x, ele não mudou nada em... Anos. Vou dizer aí, 50 anos, sei lá. Mas é porque ele é um exame barato, doutor, que ele continua sendo feito? Ele deixou de ser analógico, de ser muito manual, como fotografia. O raio-x é fotografia. Revelando no papel, no filme, não era papel, né? Era um filme plástico, isso, né? Parecia um plástico, o filme de raio-x. Tinha que fazer que a gente usava nos eclipses. Tinha que fazer aquela revelação com químico e tudo. Eu fiz isso aí, vivenciei isso aí. Hoje ninguém mais vê isso. E ele mudou para a parte digital. Hoje o raio-x ele é digital, né? Ele é feito com uma foto também, de maneira digital. Usa o raio-x para fazer a obtenção da imagem, né? Mas a impressão e os ajustes de imagem, todos são feitos de maneira digital. Então ele mudou isso aqui. O ultrassom mudou nesse sentido, né? Facilitou o trabalho, né? Ficou uma coisa muito... né? Mas não melhorou a qualidade. Um bom técnico de raio-x de 50 anos fazia a mesma coisa que um bom técnico hoje, né? Entendi. Agora, um técnico ruim há 50 anos não conseguia fazer exame. Hoje, qualquer pessoa ali, não a questão lá pessoal, mas a questão de fazer a foto ali, uma pessoa que entende um pouquinho de tecnologia vai conseguir fazer. O ultrassom mudou assim absurdamente, né? Um ultrassom de 30 anos, de 20 anos, ele vem mudando assim muito. Eram aparelhos de baixa resolução, hoje a gente tem equipamentos de altíssima resolução. Consegue fazer exame na área da obstetrícia, por exemplo, isso depende muito do paciente, né? Da maneira que o paciente, que o bebê se apresenta para o exame, né? Então consegue fazer imagens que você enxerga... Dá para ver se é parecido com o pai ou a mãe. Esse o nariz tá legal. Um dos primeiros ultrassons 3D que eu fiz aqui com o nosso equipamento novo, aí assim... depois não aconteceu muito assim, né? Apesar de aparecer neném muito bonito, mas teve um que eu apareci... eu apareci e até minha secretária estava junto e eu fiz assim, ó, eu tava fazendo exame e fez o bebê assim, daí eu... Na hora, assim, já olhei pra cara do pai, cara, porque eu tinha visto ele, assim, ó, mas idêntico. Daí todo mundo olhou assim, ó, um bebezinho, a cara do pai que tava sentado do lado, assim, ó, não... Eu disse, eu não achei que ia ver isso, né? Mas realístico. Então, nossa, que legal. Que experiência que deve ser também, né? Legal. Participar desse momento. Para os pais é muito legal isso. E também, já que a gente está falando dessa parte mais de obstetrícia, tem muitos exames que são feitos nessa fase, né? A mulher está gestante, está gestando, e aí precisa de uma série de exames, inclusive esses que são mais relacionados ao coração, né? Tem uma fase mais final lá da gestação que é necessário ver do coraçãozinho da criança, e esse diagnóstico é muito importante, né? Para ver se o coraçãozinho tá ok, porque senão, quando nasce, já tem que, às vezes, fazer alguma cirurgia, enfim, né? Hoje, uma vez se dizia que era necessário fazer 3 exames durante a gestação. Faziam no começo, ou no meio, ou no fim. Né? Hoje se faz, faz mais de 10 exames aí, né? E, claro, cada caso é um caso. Vai desde a preocupação dos pais... pode interferir na quantidade de exames ou da preocupação do médico, dependendo do que ele esteja encontrando na gestação, né? Se for uma gestação que tem um desenvolvimento totalmente padrão e normal, a quantidade de exames vai ser menor, né? Agora, surgiu algum problema, o número de exames vai aumentar. O bebê está com pouco peso, vai ser feito mais exames, né? Acompanhamento então, mais rigoroso. Isso vai mudar muito de caso a caso, né? Mas você tem muitos exames para fazer, desde os básicos, o exame morfológico, você vê o bebê com detalhes, esses são feitos 2 durante a gestação. Tem os exames que usa o Doppler, que é para ver da circulação fetal e materna, né? Então, esses... apesar de ele ser indicado quando se suspeita de algum problema, né? Mas assim, praticamente todas as gestantes fazem assim, né? Para que se tenha mais segurança de que está tudo bem. Uma certeza né? que a mamãe quer ter, né?
Então, Mas o próprio bem-estar do paciente, eu acho que também, né, mudou bastante, né? Porque alguns exames são bem invasivos, difíceis, como eu falei, o processo de preparação é complicado. Mas na hora há uma sedação, há também uma evolução nesse sentido, né? Para que a pessoa se sinta mais confortável no momento de realizar o exame. sim, alguns exames em que isso é necessário, a gente faz, né? Procura conversar com o paciente, né? Sempre a gente tenta fazer sem sedação para que seja mais ágil e mais prático, mais barato, né? Quando é necessário, por exemplo, uma criança precisa fazer uma ressonância numa criança, o exame de ressonância precisa que a criança fique imóvel, tanto a tomografia como a ressonância precisa que esteja imóvel, o raio-x também, né, porque é uma foto. Só que vai aumentando o tempo. O raio-x mais rapidinho, é um estalinho, né, ali. Segurou, dá para fazer. A tomografia, né? A tomografia são alguns segundos, vamos dizer assim, 20 segundos, 30 segundos imóvel. A ressonância já é um pouquinho maior. Às vezes você precisa um exame, apesar de ter mudado muito a velocidade dos exames de ressonância, né? A gente consegue fazer exames em 10 minutos, mas dentro desses 10 minutos são sequências de 2 a 3 minutos que precisa ficar tipo um esses 2 minutos sem se mexer. Para escanear. E aí a criança, por exemplo, no caso de uma criança, se ela não suporta, ela não vai ficar parada, né? Tem que fazer uma sedação, às vezes até uma anestesia, para que o exame saia de maneira adequada. E a densitometria, qual é a diferença entre tomografia, ressonância e densitometria? Assim? O que cada uma mostra? Tomografia é um exame que usa radiação ionizante e faz-se a análise de praticamente todos os órgãos do corpo, tá? Um exame bem rápido, dinâmico, né? Usado para quase todas as áreas da medicina, e a questão de ser um exame rápido, ele é um exame assim priorizado na questão de trauma e de emergências, assim, né? A ressonância faz tudo que a tomografia faz, com mais qualidade, com mais definição, porém é um exame um pouquinho mais lento. Então, certo. ela é às vezes trocada nessa questão às vezes da agilidade, a gente opta pela tomografia. E também é um exame que custa um pouquinho mais caro, né? E apesar de hoje a gente ter disponível, né? Então, às vezes opta pela tomografia, o médico opta pela tomografia ou da ressonância nessa questão. Mas a ressonância é mais sensível, tem uma qualidade e sensibilidade melhor que a tomografia. Ultrassom, imagens do corpo praticamente todo também, se faz abdômen, parte vascular, músculo esquelético, né? Usando ondas sonoras para produzir imagem. Densitometria, que aí tem aquele gelzinho. Isso, né? Isso passa pelo corpo ali para fazer o exame. A densitometria usa radiação também, como raio-x, só que uma dose bem baixa, né? Faz um escaneamento do esqueleto da pessoa para medir a massa óssea, usado exclusivamente para saber se a pessoa tem osteoporose ou redução da massa óssea. Ou né? até mesmo um câncer, por exemplo. Né? Câncer não. Não? Não, a densitometria é só para ver massa óssea, para ver essa questão de perda de massa óssea, né? Mas que pode ser gerado por um quadro de câncer. Não, isso é uma coisa uma coisa assim mais metabólica. Você pode ou doenças, por exemplo, como metástases, que vão aumentar a densidade ou diminuir dependendo do tipo de metástase, ou artrose, por exemplo. Isso vai interferir e vai aparecer na densitometria, mas não como diagnóstico. Ela vai aparecer lá e vai atrapalhar. Tá? Porque o que eu quero saber é a condição geral da pessoa e não esse problema em específico.
tá? Esse problema de, por exemplo, de metástase ou de artrose, né? A gente vai diagnosticar na artrose com raio-x e tomografia, e metástase pode fazer por tomografia ou pode fazer com ressonância. A ressonância, inclusive, com esse equipamento novo que a gente tem, ela faz ressonância do corpo todo. Pode ser feito com o objetivo de pesquisar metástases e achar algum ponto que esteja brilhando ali e que sugira que a pessoa tenha implantes Vamos falar metastáticos. sobre ressonância? Porque, de fato, você falou que precisa entrar naquele equipamento que ele parece um tubo, né? Que a gente tem que entrar lá dentro. Tubo. E aí, muita gente também tem um certo receio com esse equipamento, né? Mesmo, doutor, você disse que às vezes demora um pouquinho, né? Para fazer esse escaneamento do corpo, da região, enfim, que se quer diagnosticar alguma coisa. Então, como é que a gente faz para essas pessoas que às vezes têm mais dificuldade de entrar no local fechado e tal, para essas pessoas poderem fazer esse exame com tranquilidade? Quem tem fobia, falando da ressonância, né? Então, nós tínhamos uma ressonância até metade do ano, era uma ressonância chamada de campo aberto. Ela não é o tubo fechado, ela é um C, então a pessoa não ficava fechada dentro dele. Esse problema da claustrofobia era em boa parte resolvido, né? Inclusive a gente tinha pacientes de outras cidades que vinham fazer aqui para procurar esse equipamento, porém esse equipamento, por ser um arco e não ser o tubo fechado, o campo magnético gerado por ele não é tão forte, então ele não consegue fazer uma boa parte dos exames, que era como a gente não fazia, né? Tinha alguns tipos de exames que a gente não conseguia fazer, e os exames também eram mais demorados por causa do campo. A gente trocou o equipamento de campo aberto por um equipamento de campo fechado, né, que tem um campo magnético maior. Hoje o equipamento que a gente adquiriu, um equipamento assim, um dos primeiros no Brasil, aí, aqui na região sul, ele foi o primeiro equipamento. Não tem nem em Passo Fundo, né? Não. Na região sul, aqui, eu digo assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi o primeiro equipamento a ser instalado desses aí, aqui né? Em Marau. A gente pegou bem no início aí um equipamento com inteligência artificial. O campo magnético dos equipamentos de ressonância, eles são medidos em Tesla, né? Então o nosso é um Tesla e meio, e com o uso da inteligência artificial, né, otimiza o trabalho do equipamento, e ele consegue fazer imagens e exames que os equipamentos mais potentes de 3 Tesla que existem na região aí faziam. Né? Então a gente tem um equipamento que nos oferece, não deixa nada a desejar em qualquer equipamento aí que tem na região. Sobre a questão da claustrofobia, infelizmente é um mal necessário, a gente não tem como escapar disso, né? A maioria das pessoas acaba tolerando, faz o exame, vai ali, olha, conhece a máquina e vai aos pouquinhos aceitando, né? Mas é claro, se tiver uma pessoa que não tem assim condição de fazer e não aceitar fazer, você vai ter que chamar uma equipe anestésica, conversar com o anestesista ali que a gente tem à disposição ali do centro, que é o Dr. Francisco Foreste, que também é um dos que já anestesiou a sua equipe, muita né? gente. E a gente daí faz o exame com sedação, para que a pessoa que não tolerar mesmo fazer o exame pode conseguir fazer, né? Mas aí quando eu falo em média complexidade, entendendo um equipamento como esse, que nós temos um equipamento como esse, nós já começamos a adentrar num outro nível, vamos dizer assim, de oferta de serviço aqui em Marau. Olha, eu diria assim eu diria que o nosso serviço, esse tipo de serviço, esse tipo de exame, que esse novo equipamento assim nos bota assim, outro patamar. Não deixa assim um novo patamar, com certeza, mas eu digo assim, não deixa a desejar a serviço de qualquer lugar do país, assim. Até a gente tem uma novidade que a gente conseguiu uma parceria, né? Agora em novembro a gente começou uma parceria com o Hospital Albert Einstein de São Paulo, né? Então os laudos da nossa ressonância vai ser feito pela equipe do Hospital Albert Einstein. Então assim, o equipamento
top de linha, assim, Nossa. equipamento de primeira, e a equipe que faz a interpretação dos exames de ressonância também, assim, que não deixa, assim, não tem o que falar, não tem o que ser questionado, né? Então, assim, o diagnóstico da ressonância do centro diagnóstico é primeira linha no país. E a ideia é continuar investindo nesse... A ressonância, assim, com o equipamento que a gente tem, acho que a gente tem por um bom tempo, assim, um equipamento de primeira, porque... Mas eu digo em outros Porque exames, assim. novos equipamentos? É. Eu acho que agora novos equipamentos, né, vamos dizer assim, a tomografia, né, eu acho que ela atende bem a nossa necessidade, né, um equipamento muito bom. Um novo equipamento seria assim até difícil para nossa região, assim, teria a tomografia para a gente dar um pulo assim ou avançar muito, a cidade teria que ter uma demanda de exames diferentes, Certo. que a gente não tem. Entendi. Então seria comprar um equipamento Se torna um elefante branco. que não assim. tem necessidade ainda, né? Então assim, o que a gente tem aqui em Marau de tomografia é assim razoável, assim, não é satisfatório para o tipo de exame que a gente faz. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o Dr. Raul de Carvalho Prestes. Já esteve por aqui, inclusive. Acompanhando a gente, inclusive, aqui na live. Muito obrigada, Dr. Raul. Um abraço a você. Também aqui, Francisco, Adilson, Edilze, Vanderlei, Darlan, Ana Cristina, Silvia, o Heverton, o Abner, a Lourdes, a Vera Lúcia mandando um bom dia aqui. Bom dia, Vera Lúcia. Também Dayan, Verônica, Altair, pessoal aqui mandando alô pra gente, a Marinês Press mandando alô pra você também, Camila. Opa, então tu tá vendo isso? É no Facebook? É, no Facebook. A gente tem aqui o pessoal que está acompanhando nossa live na manhã de hoje, falando um pouquinho sobre exames, sobre a importância de você diagnosticar. E hoje a gente, sabendo que temos, né, equipamentos de ponta aqui no município de Marau, não há necessidade da gente se deslocar para outro município para fazer esses diagnósticos, né? E hoje os médicos realmente estão muito embasados em exames, né? Antigamente, me parece que era mais a gente tinha muito mais aquele exame, assim, que ia lá e sentia, né? Para ver, eu acho que deve ter alguma coisa aqui. Agora, hoje em dia não, é muito baseado em exame de imagem, né? Os diagnósticos dos próprios médicos, doutor. Sim, isso mudou. Eu tenho acompanhado essa mudança, né? Quando eu estive na faculdade ou quando eu fiz minha residência, os exames de imagem eram quase sempre deixados para o último caso. Vamos tentar resolver na conversa, vamos pedir exame de sangue só e não pediam exames de imagem, né? Até por acho que 2 fatores assim principais: a disponibilidade do exame, né? Se a gente voltar a Marau, 20 anos, não tinha o exame. Você vai pegar e mandar teu paciente para fazer, você às vezes não sabe se ele tem nada. Vou mandar ele para outra cidade fazer um exame. O médico também pensava nisso, né? A disponibilidade do exame e o preço. Valores. Tá? Hoje, então, isso mudou bastante. O preço mudou, caiu o preço. Muitos convênios oferecem quase todos os tipos de exame no seu hall de exames, né? E a facilidade de se fazer, né? Você aqui em Marau você anda 5 minutos e está na clínica para fazer um exame. Então isso mudou, tá muito mais na mão. Todo médico tem isso na mão à disposição, além de como isso é ofertado, ele também acaba sendo cobrado se ele não pedir também, né? O paciente acaba querendo fazer o exame, né? Para se sentir mais seguro, mais preciso. Isso. Mas a gente sabe que não é o SUS não está ligado a esse serviço do CD. Mas existe um convênio com prefeituras? Com prefeituras, sim. Diversas prefeituras da região e de Marau, eles fazem encaminhamento para o CD, né? Mandam seus pacientes para lá para fazer. E que se torna mais acessível ainda, né? Sim. Isso que eu quero dizer. Cada prefeitura tem o seu modelo de trabalho, né? Às vezes eles
eles ajudam o paciente, às vezes eles pagam o exame para o paciente, né? Então isso, mas aí cada prefeitura tem um modelo de trabalho. Outra coisa que me chama a atenção é a questão do laudo, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem a disponibilização desse exame muito rapidamente para que o médico possa ter acesso, né? Tem alguns casos também que são emergenciais, né? Que você precisa desse resultado rápido. Mas, por exemplo, raio-x, né? Assim que é feito o raio-x, já muitas vezes, né? Que eu levei minha filha, rapidamente o exame já subiu para o sistema e o médico já tem à disposição para ver se a criança tem uma pneumonia, alguma coisa. Então, é rápido isso. Todos os exames que o CD faz, eles vão para o PACS, que é um programa em que as imagens são carregadas lá dentro, né? E depois todas as informações do paciente ficam ali. As imagens, o laudo, né? E o seu cadastro ali, né? Então, o médico, quando o paciente faz o exame, assim, questão de depende do exame. Por exemplo, o raio-x é segundos, é uma imagem. A tomografia um pouquinho mais, a ressonância é um pouquinho, mas assim, minutos, as imagens já estão no PACS. O médico do paciente já pode acessar essas imagens. Na questão do raio-x em si, como você falou, muitos médicos já têm condições ou têm prática, né? Já têm know-how para avaliar o raio-x, né? E então eles podem olhar o raio-x e eles mesmos darem prosseguimento no tratamento antes do laudo, né? Agora, o laudo para ir para o sistema depende um pouquinho da disponibilidade do médico que vai fazer o laudo, né? Sim. E nesse por caso exemplo, do Albert Einstein demora um pouquinho mais também, né? Demora um pouquinho mais também, lá. porque eles vai entrar lá na fila deles lá, apesar deles funcionarem diretamente lá, você tem um monte de gente que manda o exame para lá, né? E o deles, né? Então, para que eles façam a elaboração desses laudos. Mas, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, às vezes quando eu tenho mais abertura para os pacientes, eu digo assim, ó, o teu exame é urgente, tá bom. Então, se o teu exame não é urgente, calma. Vamos fazer com calma. Não faça o médico que está lá fazendo o laudo. Não faça ele correr. Se você pode ir a Passo Fundo de carro em 30 minutos, por que você vai dizer para o motorista, me leve em 5? Sim. Não vai dar certo. Ou, não vai dar certo, não. A chance de acontecer algum tropeço no caminho é maior. Então, né, tem que dar tempo ao tempo. As coisas têm que... E quanto maior a chance de ter um problema, mais tempo esse exame requer para ser feito, né? Às vezes, se a pessoa faz um raio-x de tórax de uma pessoa saudável, é 10 segundos. Tá? Não vai ver nada. Assim, não tem nada. Só escreve, aperta uma... Tá. Agora, ela tem uma pneumonia, ela tem um tumor, aí vai crescendo o problema, né? E também, com o método, também vai crescendo o número de, por exemplo, uma tomografia do pulmão. Os itens que você tem que avaliar ali, mesmo numa pessoa que é normal, são centenas de coisas. Uma tomografia faz 2.000 imagens, 3.000 imagens, tem que olhar as 2.000. Para fazer Meu Deus. Tá? Mas como? A ressonância também tem 2.000 imagens, 3.000 imagens. Mas olha uma. Sim, só que é rápido. Vai Até você vai encontrar a prática tá vai né? permitindo que a gente olhe sim, mas tem que olhar todas. Existe alguma patologia, algum problema que não pode ser diagnosticado por imagem? Que a gente não consegue diagnosticar por imagem? Que não possa ser diagnosticado, existem, né? Não estou falando por exemplo, de... assim, eu acho que assim, a questão do tamanho dos problemas, né? Então, às vezes, assim, doenças muito iniciais, elas não serão diagnosticadas, né? É difícil, né? Quanto menor, mais difícil de se fazer o diagnóstico. Por isso que você tem que examinar e fazer... Um exemplo, assim, vou dar que é bem comum, né? A mamografia e o câncer de mama. A mama, não sei se vocês já olharam a mamografia, lá é uma nuvem, assim, cheio de coisinha, né? Então, parece... Tu
tu olha, tá tudo igual aquilo ali. Então, então, é que nem a minha fotinha de quando eu era na barriga da mãe. Então acontece às vezes de a gente fazer um exame de mamografia e acha um nódulo lá na mama, e depois dá uma olhada, revisa o exame anterior da paciente e olhando daquele para trás você acha lá, estava aqui, ó, mas tinha 3 milímetros, não tinha como ver, porque tem muita coisa de 3 milímetros que é normal numa pessoa de 3 milímetros, só que você não pode transformar tudo que a pessoa tem em tumor, né? Senão as pessoas são super diagnosticadas e em vez de você ajudar a pessoa, você causa problemas, né? E nesse caso, a importância de fazer um exame recorrente. De fazer exames periódicos, né? Às vezes a pessoa faz, eu fiz o exame esse ano, não deu nada, não vou mais, vou daqui 5 anos. Mas o problema já estava lá. Só que no próximo ano ele ia ser diagnosticado porque você fez uma sequência. Agora você pulou 5 anos, ficou 5 anos com uma doença em evolução sem diagnóstico e que já estava lá. Tá certo. Acho que explica bem, né? Por que é importante a gente recorrer ali a serviços frequentemente. Agora, falando de uma curiosidade, doutor, qual é o exame que é mais feito lá no CD? Assim, disparado. Em número? Em número. É ultrassom. Ultrassom. Ultrassom se faz muito. É porque ele é rapidinho ele também, tranquilo, né? Claro, como eu digo assim, ó, ele é um ultrassom fácil de fazer, ele é um exame fácil de fazer, ele é rápido, ele é barato, ele é relativamente barato e inócuo. Então, assim, para a clínica é fácil de fazer, para o médico que pede é fácil de pedir, porque ele não tem pudor nenhum em pedir, né? Quando ele vai pedir uma tomografia, por exemplo, ele já vai ficar pensando, não, vou segurar. Na próxima consulta, de repente, a gente vê se faz a tomografia e tal, né? A ressonância também, vamos deixar... Ou ele tem uma forte suspeita, daí ele vai te pedir. O ultrassom não, já é mais uma coisa que vai natural, assim, então o exame tem um volume muito maior por esses diversos fatores aí, né? Estruturalmente o CD também mudou bastante, né? Tem uma parte nova lá que eu até conheci há pouco tempo. Tem como crescer mais? Tem. O edifício que a gente está instalado, ele é grande, né? Ele era um hospital lá, né? Que atendia a cidade de Marau há muito tempo. Então, assim, tem lugar para crescer, né? Eu acho que dependendo do crescimento da demanda, né? A cidade vai crescendo, a população cresce, a demanda cresce e conforme a necessidade a gente vai indo, mas sempre tem que ter a demanda. Tem que ter a demanda. Pra gente, e a gente oferecer, né? Porque sempre anda com a corda ali assim, ó, né? Não dá para oferecer demais, porque senão você botar equipamento demais, médico demais e vai ficar ocioso, aí é inviável, sim, né? Sim, por óbvio. E passa o tempo rápido, né? Passa! Já deu 1 hora. Já deu. Obrigada, doutor. Gostaria que você repassasse as informações sobre o CD, como é que o pessoal faz para agendar exames, quais são os principais canais? O CD tem uma página do CD na internet, né? centrodiagnóstico.com.br. Dá para colher ali informações do hall de exames que o CD oferece, os números para contato, né? O número para contato é o 33429292, né? Tem outros números, né? Mas daí tem que esse melhor eu já procurar tinha lá no site, né? E acho que é isso aí, né? Rede social tem, o CD também tem Instagram, tem Facebook, né? Mas acho que o telefone, no fim ainda o melhor meio de contato é o telefone, o pessoal acaba utilizando mais o telefone, né? E lá também o acesso é super fácil, né? Tem estacionamento próprio, tá Sim, legal. o CD tem apesar dele ficar escondidinho atrás do São Lucas ali, né? Mas no fim isso acho que acaba sendo bom porque tira da rua principal. Que até acredito assim, você tem um estabelecimento que está numa rua que tem movimento, fica ruim de estacionar e o acesso não é tão legal. Então você tem a rua por trás do CD ali e tem um estacionamento amplo lá atrás, tranquilo para botar o carro e deixar lá. Que legal. Obrigada, doutor André. Obrigada. Foi bem legal o papo.
Eu penso que são informações assim que talvez não passem pela nossa rotina, né? Porque nem sempre a gente precisa de um exame mais minucioso, mais complexo, como a gente falou, mas é importante saber que em Marau tem isso, né? E que quando nós precisamos, nós temos acesso a esse tipo de serviço. Então, eu acredito que o nosso objetivo aqui também era apresentar isso para a população e agradecer a parceria do CD aqui com o Saúde e Bem-Estar Podcast. Muito obrigada. Um nosso abraço lá para toda a equipe. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de falar aqui. Bem, hoje então, como eu falei, né, excepcionalmente na terça-feira, mas a semana que vem a gente já volta na quarta, né? Sim, quarta-feira, 11 horas da manhã, a gente está batendo ponto por aqui. Camila, obrigada. E fica disponível, né? Lembrando sempre que nós temos na produção a Júlia Berghetti Xavier, na parte técnica o William Lopes, que até hoje foi o único que não apareceu em frente às câmeras. Alguma hora ele aparece. Isso uma hora vai acontecer, embora ele diga que não. Mas a gente agradece a todos, desejando também um bom feriado, né? Amanhã bom descanso para quem puder descansar aí. E quarta-feira que vem, na outra semana, nos reencontramos. Até mais. Até mais.